Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você mais uma vez aí do outro lado. Nós estamos estudando juntos a Bíblia e eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo nesse momento. Vamos juntos? Nós temos aqui feito estudos expositivos na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 3, já finalizando o capítulo 3, onde Paulo, a partir do versículo 17, ele vai falar um pouco, algumas características, né? Paulo como um pastor. A gente vê isso do versículo 17 até o versículo 19. O exemplo de Paulo estava sendo usado para falar com aqueles irmãos de Filipos que passavam por uma situação muito complexa, uma situação muito difícil. E a gente observa o versículo 17, Paulo traz uma afirmação fortíssima, não é? Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede imitadores meus. Paulo dá um exemplo de doutrina e de vida. A forma que Paulo coloca a vida e a doutrina de forma exemplar é destacada nesse texto. O apóstolo Paulo era um paradigma para os crentes, tanto na questão de doutrina, quanto na questão de ética. E eu acho precioso observar esse exemplo. Seu ensino, seu caráter eram aprovados. Tanto o que ele ensinava, como a forma com que ele vivia. Paulo era modelo tanto na teologia quanto na vida, e ambos eram aprovados. Meus amados irmãos, a vida de Paulo, ela confirmava a doutrina que ele ensinava. A doutrina de Paulo norteava a sua vida. Então ele recomenda a Timóteo fazer a mesma coisa. Quando ele está escrevendo 1 Timóteo 4,16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo na doutrina, de ti mesmo e da doutrina. Cuidado da vida quanto na doutrina. Sabe, meus amados irmãos, duas coisas precisam andar juntas e Paulo zelava isso, que é a vida e a doutrina. Paulo não dissociava, ele não separava a ortodoxia com a prática de vida, com a ética de vida. Ele alinhava as duas coisas e isso fazia com que ele se colocasse aqui como exemplo, não é? Ralph Martin diz que Paulo aqui nesse texto, ele chama a atenção para si mesmo em face de uma profunda percepção apostólica como homem do Espírito. Paulo traz isso, opondo-se àqueles que afirmavam ter o conhecimento superior dos caminhos de Deus, aqueles religiosos, aqueles falsos ensinadores, falsos mestres da época. Então Paulo chama os crentes à obediência e à autoridade apostólica e Paulo se coloca como modelo. Algo mais do que um convite que se imite, não é? Algo mais do que um convite qualquer. Mas Paulo diz, o modelo, eu estou vivendo o modelo. Faça o que eu estou fazendo, vivo como eu estou vivendo. Não é? Imite o modo de vida do apóstolo. Isso é algo extremamente profundo e que nós precisamos olhar, irmãos. E a gente chega nesse ponto aqui, depois de pensar como que Paulo era contido ao falar das suas qualidades, a falar das suas vantagens, né, dos seus méritos. Nós estudamos isso em estudos anteriores. Mas Paulo chega no momento aqui, visto que alguns da igreja estavam seguindo os falsos mestres, Paulo fala, olha o que eu estou vivendo, olha a forma que eu estou vivendo, olha a minha vida, olha a forma que eu caminho. E por que ele faz isso? Porque a vida dele estava centrada na palavra de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida, muitas vezes, ela é espelho. Muitas pessoas, eu já vi crentes dizendo assim, não me siga que eu não sou exemplo para ninguém, não é? E tem muitos crentes que se gabam disso, né? Não olha para mim não, nem tente me imitar. Não.
Paulo, em alguns momentos, ele disse o quanto ele era fraco, o mais miserável de todos os pecadores. Paulo mostra da sua falta de orgulho e etc. Mas Paulo tinha convicção que a sua vida agradava a Deus e que se os irmãos olhassem para a vida dele, não iam encontrar falhas, ele ia estar caminhando na doutrina que ele ensinava. Que as pessoas têm olhado para você, têm olhado para mim. Se as pessoas tivessem o mesmo compromisso com Deus que eu e você temos, se a única Bíblia que alguém lesse fosse a nossa vida, como seria a vida dessa pessoa? Como essa pessoa estaria caminhando hoje? Se o exemplo das minhas decisões, das minhas prioridades, da minha obediência a Deus fosse o que fosse nortear as pessoas que estão ao nosso redor, o que seria, o que elas fariam? Eu vou fechar esse círculo um pouco mais. Se as pessoas de dentro da sua casa olhassem o seu exemplo para imitar, que exemplo teriam? Se as pessoas da sua casa lessem a Bíblia como você lê, orassem como você ora, frequentassem os cultos como você frequenta, obedecessem a Deus como você obedece, falasse como você fala, que exemplo você estaria dando para as pessoas que te cercam dentro da sua casa, seus colegas de trabalho? Se a igreja a qual você congrega, ela movesse no seu modelo, no seu exemplo, se as pessoas se participassem no culto do jeito que você participa, essas coisas precisam nos fazer refletir como seria a igreja, como seria a família. Meus amados irmãos, Paulo usa um exemplo tão sério, ele dá um exemplo de vida e de doutrina. Sede imitadores meus e observam os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que Deus possa abrir o seu coração, o seu entendimento, e você assuma a responsabilidade de modelo, de exemplo, de testemunho, de cristão, pequenos cristos, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Se você não fez a sua inscrição no canal ainda, aproveite esse momento e faça agora. Se inscreva aqui embaixo. Deixe um comentário, interaja conosco. É muito importante a sua participação. Muito obrigado. Espero o próximo encontro.